Ah, o povo da LAR que me colocou. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. É um prazer estar aqui com vocês. Essa ação é uma ação muito importante, é uma das etapas do nosso evento, que é o maior evento de inovação aberta do país, com o melhor ecossistema, né, que foi o Iguaçu Valley no Prêmio CNI. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E para fazer a nossa abertura, eu vou convidar então a Márcia Pessini, que é gerente de qualidade, inovação e ambiental na LAR Cooperativa e é coordenadora desse evento e toca aí junto com um time muito forte todo esse evento que vocês vão ver como ele é um grande processo. Então, Márcia, a palavra está com você. Bom dia a todos. Elaine, só me avisa, me ouve bem? Sim? Show de bola. Pessoal, bom dia a todos, então, sejam bem-vindos ao nosso momento de hoje. Como a Elaine mesma comentou, eu sou a Márcia, trabalho aqui na LAR Cooperativa e atuo na gestão da área de qualidade, meio ambiente e inovação aqui na cooperativa. E hoje aqui representando o nosso grupo de trabalho, né, do Link Iguaçu Valley, que é o evento de inovação aberta aqui da nossa região. Gostaria também, aproveitando já, agradecer a presença aí de todos os membros que estão aqui presentes nesse workshop de hoje, tá? E também comentar que a gente fica muito feliz em ter a participação de todos vocês nesse workshop com o tema, né, negociando com as grandes empresas. E acredito que é importante comentar, né, sobre o evento, o Link Iguaçu Valley, que ele possui uma jornada, né, voltada principalmente às empresas âncoras, aos solucionadores, às entidades de apoio, às entidades de ensino e pesquisa, principalmente promovendo aí com o objetivo de promover a integração, a conexão, né, com o foco no desenvolvimento de inovação e de negócios aqui na nossa região. E nesse ano, pessoal, acredito que é muito importante comentar, Elaine, que nós tivemos várias melhorias que foram desenvolvidas aí na jornada como um todo do Link Iguaçu Valley, e principalmente essas melhorias buscando um melhor mapeamento, uma melhor qualificação das demandas junto às empresas aqui na nossa região, que lançaram e têm os seus desafios que serão lançados durante essa jornada, permitindo principalmente momentos aí de reflexão e a conexão dessas demandas e desafios com a estratégia de cada empresa, tá? Então, pessoal, aproveitem o momento de hoje, ele é voltado principalmente para a gente conhecer as empresas participantes, conhecer os seus desafios, as temáticas que estão também envolvidas, né, e que foram identificadas com o foco na inovação aberta aqui na nossa região. Aproveitem esse momento para esclarecer as dúvidas, para conhecer um pouquinho mais sobre a jornada do Link e, desde já, gostaria aqui de deixar o convite a todos para que participem junto conosco no dia 16 de agosto, no evento presencial, né, no nosso matchmaking que vai acontecer no Lar Centro de Eventos em Medianeira. Pessoal, aproveitem o momento de hoje. Elaine, volto contigo para você continuar aí com o nosso workshop, tá? Um abraço a todos, bom trabalho. Muito obrigada, Márcia. Então vamos lá, né? Vamos então conversar um pouco sobre esse processo de inovação aberta, como isso interage, como isso funciona. E eu vou compartilhar a tela aqui, um minutinho. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim. Ótimo. Deixa eu só fazer um teste aqui. Isso. Pessoal, então, hoje, né, como a gente estava conversando, vocês viram essa tela quando vocês estavam entrando. O nosso convite para vocês é que vocês venham fazer negócios com as grandes empresas no maior evento de inovação aberta do Paraná. E esse workshop de hoje é uma preparação para o dia 16 de agosto. Então, como a Márcia já convidou vocês, né?
Vocês vão entender também o porquê ele é tão importante nessa jornada. Mais 16 de agosto é o dia realmente que a gente faz o matchmaking. Então, esse é um convite especial para vocês. E para quem está chegando, né, a gente sabe que o convite foi estendido a todo o ecossistema, e que tem pessoas não só do nosso ecossistema aqui do Iguaçu Valley, mas tem pessoas de fora. Então, o que é o ecossistema, né? O que é o Iguaçu Valley? O Iguaçu Valley é o melhor ecossistema consolidado do Brasil, e isso foi reiterado pelo Prêmio Nacional de Inovação da edição 2021 e 2022. O que é um ecossistema, né? Um ecossistema é uma rede de atores integrados que interagem para promover um ambiente que seja favorável à inovação. E ser um ambiente favorável à inovação gera desenvolvimento regional, gera desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento humano. Então, no fundo, né, todos os envolvidos e toda a sociedade tem um retorno a partir do momento que a gente tem um ecossistema consolidado. E ele atua por meio de uma governança. Essa governança regional, hoje vocês podem ver, né, na região oeste do Paraná. Essa governança, ela estimula, ela conecta, ela desenvolve, ela monitora projetos, ações, políticas públicas, grupos de trabalho e outras iniciativas. Então, a iniciativa do Link Iguaçu Valley é uma das iniciativas que um grupo de trabalho do Iguaçu Valley executa. Então, é aqui que vocês estão inseridos nesse momento, né? Quando a gente estiver falando sobre o workshop, é nesse contexto do que nós estamos inseridos. E eu vou mostrar para vocês um vídeo para que vocês conheçam um pouquinho mais do ecossistema. Nossa história tem início no oeste do Paraná, uma região que abriga 54 municípios. Embora tenhamos alcançado reconhecimento nacional e internacional, é fundamental valorizar nossas raízes locais. Aqui, encontramos uma população de 1,5 milhões de habitantes, um IDH médio de 0,704 e um PIB regional de 15 bilhões de dólares. Além disso, essa região abriga uma diversidade de atores que compõem um sistema regional de inovação. Instituições de ensino e pesquisa, habitats de inovação e instituições públicas e privadas de apoio e empresas de todos os portes. Esses atores formam uma trilha de desenvolvimento dos projetos inovadores que proporcionam aos empreendedores maiores chances de sucesso. Contamos com 10 empresas âncoras, 324 startups, 18 universidades, 25 instituições de apoio e fomento, 20 habitats de inovação e 4 parques tecnológicos que estão situados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira e Toledo. Nosso oeste paranaense é reconhecido principalmente pela sua pujança no agronegócio, indústrias de alimentos e energias renováveis. Nos destacamos na produção de soja, milho, frango, suínos e peixe, com 5 das 20 maiores cooperativas de produção do Brasil. Com a maior hidrelétrica de produção do mundo, a maior indústria de medicamentos genéricos do Brasil, o terceiro destino turístico de estrangeiros, vem sendo exemplo de inovação em setores estratégicos. Princípios do Iguaçu Valley. Somos voluntários, liderados por empreendedores e comprometidos com uma visão de longo prazo. Nossa abordagem é apartidária, inclusiva e multidisciplinar. Todos temos a intenção de contribuir antes de receber. Para alcançarmos nossos objetivos, nos organizamos em uma governança regional e 5 municípios, localizados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira e Toledo. Por meio de grupos de trabalho, envolvemos a maioria dos atores da Tríplice Hélice, buscando estimular, conectar e monitorar a inovação no território. O Iguaçu Valley foi eleito na edição 2021-2022 o melhor ecossistema de inovação do Brasil, conquistando o Prêmio Nacional de Inovação, tendo como ponto fundamental a organização da governança e o caderno de indicadores.
Nossa atuação é Como que eu posso baseada aplicar isso na minha vida? em Eu tô fazendo o curso a princípio pra mim. Primeira, dados primários e secundários anualmente, permitindo análises comparativas e o monitoramento de nosso progresso. Nosso foco está nos resultados, estimulando a inovação e a eficácia dos programas desenvolvidos. Outro pilar essencial é o Prêmio Iguaçu Vale. Este prêmio reconhece os esforços, soluções e resultados inovadores de organizações públicas e privadas no oeste do Paraná. Além disso, reconhece personalidades da academia, do governo e de empresas que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da inovação no Iguaçu Valley. Nossa atuação inclui incentivar a cultura de inovação e o empreendedorismo inovador através de eventos como o Summit Iguaçu Valley, nosso terceiro pilar que promove movimento e conexões no ecossistema, tendo como objetivo integrar pessoas e empresas para a geração de negócios, estimulando a criação de startups e networking. Além disso, temos o Link Iguaçu Valley, que enfoca a inovação aberta. Nessa jornada, destacamos 3 principais públicos: as empresas demandantes, as instituições de apoio e habitats e os solucionadores. O objetivo é conectar as necessidades dos demandantes com os solucionadores, oferecidos pelas instituições de apoio ao ensino, impulsionando o progresso através de uma parceria efetiva. Convidamos você a fazer parte dessa trajetória inovadora. Siga nossas redes sociais, acompanhe nossos eventos e junte-se a nós nessa busca pela inovação. O futuro do Iguaçu Valley começa agora. Muito bem, pessoal. Isso resume, né, muito bem o nosso ecossistema e as frentes de trabalho. E hoje a gente está aqui, então, para falar sobre o Link Iguaçu Valley, que é o evento de inovação aberta, que está na 3ª edição e que, como a Márcia muito bem colocou, vem evoluindo a cada ano, né? E como o pessoal da LAR sempre fala, é a inovação da inovação. E a inovação aberta, que é o tópico, né, da nossa conversa de hoje, ela se faz por meio de parcerias. E isso é um ponto muito importante, né? Nós estivemos nessa jornada treinando as empresas, as grandes empresas demandantes, e agora, né, começamos lá no Summit o treinamento com solucionadores, hoje mais um dia, né, digital, para ser um acesso a todos sobre esse conteúdo, e essa é a nossa visão, é estabelecer parcerias, né? Então, a gente vai conversar agora sobre negociar, né? Como negociar, como entender inovação aberta, como fazer isso, mas é olhando o aspecto de parceria, e isso é muito importante. Então, vocês podem ver, né, que nós estamos em uma jornada, e essa jornada nós temos o workshop dos solucionadores, então nós estamos aqui, já foi feito o lançamento do evento, a preparação das âncoras, e dia 16 de agosto a gente tem o evento presencial, mas ela não vai terminar aqui no evento presencial, depois nós temos outras etapas. Então, como eu comentei com vocês, isso tudo é um processo. E para que esse processo funcione de uma maneira cada vez mais eficaz, para que esses processos funcionem de uma forma integrada e que as parcerias se consolidem e que a gente gere resultados de inovação, então todo o grupo de trabalho do Link Iguaçu Valley solicitou que a gente conversasse um pouco, né, com os solucionadores sobre negociação com grandes empresas. Então, como a inovação aberta, o que é a inovação aberta, como ela representa, né? E do outro lado, como a gente negocia esse processo com as grandes empresas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho mais. A gente não se apresentou ainda, né? Mas quem vai tocar o workshop com vocês hoje sou eu, a Elaine, e a Patrícia já vou pedir para ela se apresentar também. Mas eu sou mestre em administração, tenho MBA executivo internacional, sou administradora, e eu trabalho, né, com
com as minhas empresas dentro do universo de startups, dentro do universo de gestão da inovação para grandes empresas e dentro de habitats de inovação, que é o que vocês já viram lá no vídeo, né? Então, nós olhamos aí esses vários aspectos, esses vários atores que estão no ecossistema, e é com essa visão multidisciplinar e com múltiplas, né, pessoas e interessados, stakeholders, né, desse processo, que eu quero trazer um pouco do conteúdo para vocês, tá bom? Vou pedir para a Patrícia se apresentar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Patrícia, vou estar hoje aqui junto com a Elaine. Me apresentando um pouco, então, eu sou engenheira de produção, de formação, tenho mestrado em inovações tecnológicas, trabalho no ecossistema atendendo startups, empresas, nos seus diversos desafios, principalmente de inovação, modelos de negócios, modelos de gestão. Mais especificamente, nos 2 últimos eventos do Link, eu trabalhei com mentorias com solucionadores que passaram para a etapa de reunião com as âncoras, então eu pude entender muito bem, mapear, né, o que deu certo, o que não deu certo nesse processo de inovação aberta, e é com esse background que eu quero contribuir com vocês nessa jornada, né, de inovação aberta, porque o nosso principal objetivo é ter negócios fechados, né, no final do evento, no final da jornada, tá bom? Elaine, pode Muito retomar. obrigada. Você está com o vídeo um pouco travado, mas você está aí, né? Eu tô aqui. Pessoal, a gente quer conhecer um pouquinho, vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento, e a gente quer conhecer um pouquinho de vocês. Então, aqui no Zoom, embaixo, tem um botãozinho de reaction. Vocês conseguem, ó, vou mostrar aqui, vocês conseguem colocar algumas reações. Estão vendo? Uhum, sim. Então, eu gostaria de pedir para vocês, eu quero que vocês me falem aí de que áreas vocês são, tá? Então, eu queria que as startups reagissem aqui agora, para a gente saber quantas startups a gente tem por aqui. Legal, startups. Muito bem. Sejam muito bem-vindos. As startups, elas são... Vocês vão ver que vocês são atores importantes nesse processo de inovação aberta. E empresas que não são startups. Legal. Muito bom. E universidades? Aí pode ser aluno, pode ser professor, pode ser pesquisador. Legal, temos alguns. As âncoras que estão por aí? Temos âncoras, né? Vocês vão ver que lá no dia do evento vocês vão poder conhecer todos. Muito bem. E habitats de inovação? Estou vendo alguns habitats aqui. Habitats, ótimo. Sejam muito bem-vindos. E quem não é nada disso, o que que é? Tem os alhos que eu estou vendo aqui também. Podem mandar no chat. Quem não se sentiu representado nesses tópicos, me mandem aí. Ah, legal. Empresa Júnior, ICT, Senai. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, pessoal. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar novamente, então, aqui, para a gente conversar. Vocês vão ver, gente, que em diferentes cenários, mas a gente tem oportunidades para todos quando a gente fala, sim, inovação aberta também usa os ICTs. São múltiplos parceiros, já a gente vai mostrar para vocês. Então, vamos lá.
A gente vai falar, né, de inovação aberta para as startups, mas não só para as startups, para todos os possíveis parceiros que serão trabalhados, né, que podem ser integrados, e a gente vai conversando sobre isso. Mas por que inovação aberta é uma estratégia para as startups? Inovação aberta é uma ação, né, diferente da inovação fechada, que, por exemplo, as grandes empresas que são âncoras do nosso ecossistema, né, elas têm os seus processos de inovação fechada. E aí, nesse processo de inovação fechada, elas vão trabalhar todo o funil de inovação internamente, usando pessoas, recursos financeiros, integração, né, as ideias, em um processo interno, são recursos internos. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente fala de um funil de inovação sendo trabalhado com parceiros, com pessoas externas, com recursos, às vezes, né, de pessoas de capital intelectual externos à organização. E isso é muito importante, porque isso faz com que a gente tenha a possibilidade de novos parceiros, né, de novos negócios sendo gerados. Então, para todos os possíveis parceiros, né? E que tipo de conexões a gente vai gerar, né? Vai gerar conexão para as startups, as empresas âncoras entre si, as empresas de tecnologia, investidores, pesquisadores, estudantes, profissionais, todos os envolvidos, né, que trabalham com inovação, que trabalham resolvendo os desafios, eles serão integrados nesse processo de inovação aberta. E é isso, gente, que é o grande objetivo do Link Iguaçu Vale, é integrar esses parceiros para que a gente tenha as demandas resolvidas, que são os desafios dessas empresas, né? Agora, pensando ali, ok, no Link a gente vai ter os desafios. Quais são as oportunidades que nascem, né, da inovação aberta? Elas nascem muitas oportunidades, independente do ciclo de vida da startup, do ciclo de vida do ciclo de vida da tecnologia, quando a gente está falando dos ICTs, né, por exemplo. Mas vamos pensar, né, quando a empresa está em ideação, ela está procurando problemas, e esses problemas que sejam viáveis, que tenham percepção de dor por parte daquele grupo, né, de pessoas. E quando a gente olha na inovação aberta, quando vocês olham lá a lista dos desafios, para quem está em ideação, é muito importante, porque ali as empresas âncoras estão falando, olha, eu tenho esse problema. Quem resolver esse problema tem um alto potencial de geração de negócios. Então, a gente vê oportunidade para aquelas empresas que estão começando, para elas aproveitarem e ver problemas, mapear problemas que são problemas estratégicos para essas empresas e tem um potencial grande de gerar negócio. Para a validação também é muito importante. A validação é aquele momento em que a gente já tem uma solução, então a empresa, o ICT, a empresa júnior, né, a startup, o pesquisador, ele já tem uma solução que está ali num nível de protótipo, que está num nível de desenvolvimento, que ainda não é um produto comercial, né? Mas que tem potencial e precisa ser testado em um ambiente, já um ambiente operacional ou um ambiente pré-operacional, né? E aí, os problemas, os desafios, as oportunidades que as âncoras estão levantando, né, trazendo no processo de inovação aberta, representam para essas pessoas a oportunidade de validar a sua solução.
E depois, para as empresas que estão em operação, né? Ok, já desenvolvi minha solução, já estou indo para o mercado, já estou lançando a minha ideia, a minha solução no mercado. Agora, para essas empresas, é muito possível que a gente tenha o primeiro cliente, os primeiros clientes, né? A gente fala sempre na operação, ó, quais são os seus primeiros 10 clientes, né? E aí tem uma grande oportunidade de geração de negócio. E para as empresas que estão em tração, já têm soluções desenvolvidas, buscar clientes, né, em grandes empresas também abre uma grande possibilidade, porque a gente vai conversar daqui a pouco sobre grandes empresas, mas uma das questões delas, né, e vocês vão observar que as nossas empresas âncoras que são âncoras do link, elas têm uma capilaridade muito grande. Então, por exemplo, ela não tem uma planta produtiva só, ela não tem, para as cooperativas, né, 10 produtores associados, não, são muitos, né? Então, o nível de capilaridade é muito grande. Isso é uma grande oportunidade de negócio, extremamente importante. Tá? Para a gente entender. Então, quando a gente está falando do link, quando a gente estiver lendo as demandas, filtrem qual é a oportunidade que vocês precisam, qual que é o momento que vocês estão. Isso vai ajudar muito vocês a filtrarem quais são as oportunidades que realmente para vocês vão trazer negócios de alto impacto. E essa conexão, né, entre pequena empresa para conexão complexa, a inovação aberta ela também possibilita isso. Então, a gente tem pequenas empresas se juntando para uma construção complexa. Isso é inovação aberta também. Então, vamos olhar, pensa assim, vai ter desafios que a Patrícia vai mostrar para vocês, que são desafios de altíssima complexidade, o que é excelente para a inovação aberta, já vocês vão ver isso. Mas esses desafios, às vezes, a gente não vai conseguir, a minha startup sozinha não vai conseguir desenvolver isso, então eu posso integrar com outras startups para desenvolver essa solução. E isso também é uma oportunidade que vocês têm no processo de inovação aberta e no processo do link. Bem, e do outro lado, nós temos as grandes empresas, né? Elas estão aqui muito bem representadas nessas fotos, né? Nós temos aqui várias cadeias, processos logísticos, cadeias, né, de produção e industrialização. Então, essas grandes empresas são empresas complexas, são empresas que têm demandas de alto potencial para a geração de negócios. E por que que para a grande empresa é estratégico, né, fazer inovação? Por que para essas grandes empresas que já têm faturamentos grandes, que já têm estruturas grandes, né, cadeias inteiras dentro da sua linha, né, dentro do seu processo, por que é tão importante a inovação? Porque toda empresa sobrevive de resultado consistente. Isso aqui é a pequenininha, a grande, o ICT, todas as instituições sobrevivem de resultados consistentes. As grandes empresas também vivem de resultado consistente. E para que elas tenham resultados consistentes, elas precisam desenvolver estratégias de inovação que geram ambidestria organizacional. E o que é ambidestria organizacional? É eu ter, normalmente, duas estratégias. Uma estratégia que é exploitation, que é uma estratégia de que eu pego o meu core do negócio, então eu pego aquelas cadeias que eu já estou inserida e faço inovação para que elas sejam cada vez mais eficientes, tenham cada vez mais produtividade, e isso me gera sustentabilidade e competitividade no meu modelo de negócio atual,
Isso é estratégia de exploitation. E eu também tenho estratégias que são estratégias de exploration. São estratégias de ter novos modelos de negócio, novas estratégias de fazer receita, novos caminhos que me levam a negócios futuros que têm a possibilidade de fazer receita. Então, desenvolver a ambidestria organizacional é extremamente importante para essas grandes empresas. Vocês vão observar lá nos desafios que tem estratégias que são estratégias de exploitation, que são estratégias de desenvolver esse modelo de negócio atual, esse core business atual, para que ele seja cada vez mais eficiente, mais eficaz e gere sustentabilidade e competitividade. E tem estratégias do outro lado, que são de busca de negócios futuros, que são de exploração mesmo de possibilidades futuras de negócio. E isso é muito interessante, tá? Para a gente pensar estrategicamente. E como que uma grande empresa estrutura inovação? Eu falei para vocês, né? Ela pode fazer fechado e ser uma inovação numa estrutura de funil totalmente fechado, e pode ser uma inovação aberta. Mas como que ela estrutura? Normalmente ela estrutura em um portfólio de inovação. Em um portfólio que a gente tenha inovações em produto, inovações em processo, inovações em marketing, inovações organizacionais, inovações em modelo de negócio. E esse portfólio muito bem estruturado traz essa visão de que o que é, né, estratégia para geração de competitividade no negócio atual e o que é no negócio futuro. Tudo isso está amparado. Excelente. Olhando isso, gente, pensando nesses tipos de inovação e como ela estrutura, que tipo de desafio que vai para a inovação aberta? Como que eu classifico? Porque eu tenho lá diferentes tipos de inovação, diferentes tipos de forma de fazer inovação, diferentes estratégias. Como que a grande empresa, ela selecionou esses desafios para mandar para o link? Ela selecionou, gente, os desafios que tenham alto risco, que demandem altos níveis de recurso e que às vezes esses recursos ela não tem totalmente interno, que o tempo de execução seja significativo e que precisa de um timing rápido. Então, olha só, quando a gente olha os desafios que precisam de inovação, como que eu seleciono o que vai para a inovação aberta? Sempre o primeiro fator vai ser risco. E aí o pensamento de risco é assim: se eu fizer sozinho, tem mais risco de dar errado do que se eu fizer em parceria. Então, toda parceria, né, que é um modelo de inovação aberta, ela tem um risco associado por ter parceria. Mas quando a gente fala de inovação aberta, eu estou assumindo que o risco de eu fazer em parceria é menor do que o risco de eu fazer sozinho. E isso é muito interessante. Por quê? Porque isso quer dizer que tem uma complexidade alta nesse projeto. Além disso, os recursos. Eu avalio que esse desafio eu não tenho todos os recursos para fazer sozinho. Porque, gente, se eu tiver todos os recursos para fazer sozinho, vocês não concordam que é menos risco eu fazer sozinho? Com toda certeza, né? Então, quando a gente está indo para uma parceria de inovação aberta, numa parceria, né, as startups fazendo parcerias com as âncoras, os CTs, as universidades, os habitats, quando a gente está olhando dessa maneira, isso quer dizer que eu estou num projeto de alta complexidade. E também o tempo de execução. É muito importante que, quando a gente traz os recursos externos, né, faz a parceria, isso reduz o meu tempo de execução. Se eu for executar sozinho, eu levo mais tempo do que eu levaria se eu fizer em conjunto. E o timing, eu tenho uma pressão de lançamento disso, né? Ou internamente, ou no mercado. Por quê? Porque senão o tempo de execução não importa, né? Então, é bem importante isso. Eu vou responder as perguntas depois no final, tá bom?
E aí, o que que a gente está trabalhando, né? Vai trabalhar inovação aberta para essas grandes empresas, elas vão trazer projetos de alta complexidade, de inovações radicais ou disruptivas, projetos que tenham alto risco e retorno, projetos de médio e longo prazo. Então, é extremamente importante que a gente tenha essas ações, essa visão. Então, eu vou para o matchmaking, fazer negócios que são de inovação aberta, ou seja, eles são projetos de alta complexidade, eles são projetos de alto risco e retorno, e eles são projetos de médio e longo prazo. Tá claro, então, pessoal, que é esse tipo de ação que a gente vai chegar lá no matchmaking e vai encontrar, né? São esses os desafios que, inclusive, daqui a pouco vocês terão acesso. E aí, beleza. Esse é um ponto importante, né? O tipo de desafio, o tipo de demanda que vai trazer. Agora, como que a gente gerencia um projeto de inovação aberta? Como que lá na parceria eu vou integrar esse processo? Então, o primeiro fator é a gente fazer gestão de risco, né? Então, essa gestão de risco é muito importante. E aí, para fazer gestão de risco, no link é utilizado a escala TRL, que é a escala de definição de nível de maturidade da tecnologia. Vocês vão observar que na descrição de cada desafio, lá no final, a gente tem a escala do TRL. Então, lá vai pedir TRL1, TRL3, TRL4, 5, 6, 8, 9. E o que é isso? Isso é um nível de maturidade dessa tecnologia. Então, se a âncora espera que o solucionador tenha um TRL baixo, por exemplo, olha, essa tecnologia precisa estar numa fase de conceito, ela vai colocar ali um TRL mais baixo. Se ela tem a expectativa que essa tecnologia esteja num TRL, já esteja a nível de protótipo, ela vai usar um TRL 4, 5. Se ela tem a expectativa que essa tecnologia já esteja em um nível de desenvolvimento 6 ou 7, né? Ou seja, já tem um protótipo em teste, já está em demonstração, ela vai usar um TRL 6 a 7. E se ela tem assim, a expectativa de que essa tecnologia já esteja em fase pré-comercial e já comercial, ela vai usar um TRL 8 a 9. Então, vocês vão utilizar isso aqui para entender qual que é o nível de maturidade que a âncora está pedindo. E por que que isso aqui é uma escala para gestão de risco, gente? É uma escala de gestão de risco porque vocês concordam comigo que quanto mais baixo o TRL, mais risco o projeto tem? É claro que um projeto que está em conceito, né, uma tecnologia que está em conceito, tem muito mais risco envolvido do que uma que está em produção. Então, isso está avaliando o risco do projeto. Quando a gente fala em escala TRL para o nível, para o desenvolvimento, né? Pensando no ciclo de vida das startups, pensando em quem vai potencialmente desenvolver isso, né? Então, startups em ideação, em validação, em operação, normalmente parceiros como universidades trabalham com TRLs de 0 a 3, centros de inovação, ICTs, trabalham com TRLs de 4 a 6, normalmente, né? Isso não quer dizer que não tem exceções, tá, gente? Por exemplo, empresas que já estão em fase comercial trabalham com TRLs mais altos, né? Então, tem uma tendência na característica dessas soluções. E aí, o outro ponto que é muito importante é a avaliação estratégica desse projeto, né? Quais são os fatores estratégicos? Quais são os impactos no resultado estratégico, o potencial de retorno? Então, esse é um ponto aqui, ó,
que para negociação vai ser muito importante, gente. Vocês estão olhando ali o desafio, vocês vão mostrar, né, vão fazer propostas, vão dar, né, sugestões de como resolver e fazer a parceria. Qual é o impacto nos resultados estratégicos? Qual é o potencial de retorno financeiro? Quanto mais informações relacionadas a isso, melhor. Eu lembro quando eu apresentava projetos, né, trabalhando em grandes empresas, tinha alguns diretores que eles viravam a folha assim, já ia direto para o retorno financeiro, aí depois eles voltavam para analisar o projeto como um todo. Então, que tipo de retorno isso gera, né? Isso são fatores muito importantes quando a gente fala de projetos de inovação aberta. Por quê? Porque a gente precisa de projetos vai ter um risco alto, então precisa ter retorno alto, né? E que tem impacto nos resultados estratégicos da empresa. E é claro que tem todo um processo de inovação aberta sendo trabalhado, né? E nesses processos de inovação aberta, vocês viram que o link tem um processo, né? Mas é muito importante que a gente tenha algumas etapas definidas. Então, quem vai ser a equipe interna do projeto? Então, nas primeiras reuniões, né, depois no matchmaking, é importante que vocês saibam quem é a equipe interna que vai apoiar vocês. É importante que vocês saibam quem é a equipe de vocês que estará alocada. Quais são as competências internas que essa equipe tem e que são essenciais para o projeto? Quais são as competências, né? Competências, conhecimentos, habilidades, atitudes que essa equipe externa tem para contribuir com o projeto? Qual vai ser o orçamento desse projeto? E quais são as atividades, o cronograma, minimamente para que a gente tenha uma escala de tempo, que a gente tenha uma visão de complexidade dessas ações. Então, é muito importante, né, pós-matchmaking, quando vocês forem para as reuniões, que vocês tenham esses processos muito claros. E aí, como que a gente negocia projetos de inovação aberta? Isso é extremamente importante, gente, porque ele se torna um processo de venda, né? Independente do modelo que a gente vai ter de negociação, porque existem diversos modelos de negociação para a inovação aberta, eu preciso que o meu cliente compre aquela ideia, né? Mesmo que eu esteja influenciando aí um processo diferente, mas eu preciso que o meu cliente compre essa ideia. E aí, como eu vendo para que ele compre, né? Seja o processo de decisão dele. É importante a gente entender em qual modelo de mercado a gente está inserido. Então, quando a gente está fazendo inovação aberta, nós, como solucionadores, estamos negociando com grandes empresas. E isso é bem, bem importante. Então, eu tenho um modelo de negociação que é uma negociação com grandes empresas. E o que difere um modelo de negociação com grandes empresas de um modelo com pequenas empresas e médias empresas? Difere várias questões. Eu vou passar por várias delas. Uma delas é o ser humano que está por trás desse cliente. Então, vamos pensar, vocês terão reuniões, né? Vocês vão assistir o pitch lá no evento, depois vocês vão ter reuniões com os gerentes, às vezes gerentes de áreas técnicas, né? Quem que é esse gerente? Esse gerente normalmente é uma pessoa que tem um time abaixo dele gigante, né? Às vezes com 300, às vezes com 400 pessoas abaixo dele. Esse time, esse gerente, ele trabalha às vezes tem várias unidades abaixo dele, tem várias plantas, né? Várias cadeias abaixo dele. Esse gerente, então, recebe problemas
a todo tempo, normalmente, se ele abrir o WhatsApp, ele vai ter ali 60, 80 mensagens sem visualização, né, nos grupos de WhatsApp. Ele é uma pessoa altamente demandada e ele é uma pessoa que está acostumado a negociar com outras grandes empresas. Então, por exemplo, quando ele recebe um fornecedor de insumo, um fornecedor de equipamento, um fornecedor de caminhão, ele está acostumado a negociar volume em alto nível, os fornecedores já estão muito treinados, têm processos de venda muito robustos. Então, esse ser humano que está ali atrás, né, da videochamada de negociação, ele tem todas essas demandas. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque a gente entender isso vai fazer com que a gente seja mais efetivo no processo da proposta, que a gente chegue com a proposta mais bem estruturada, porque os 20 minutos, a 1 hora que você vai ter de reunião é um espaço muito importante nessa agenda dele, e ele precisa ter o máximo de respostas possíveis, e essa é a expectativa dele, né? Que ele tenha respostas. E isso é um ponto bem importante quando a gente pensa na negociação com a grande empresa. O outro ponto também importante é que a gente está falando de normalmente tickets médios de negociação, de soluções diferentes. Eu gosto de dar o exemplo para as cooperativas, por exemplo, que são os silos. Se eu tenho uma solução para silo, uma cooperativa, ela não vai ter um silo, ela vai ter 50, 100, 200 silos, depende, né, da cooperativa, do foco. Isso é muito importante, eu entender a dimensão dessa negociação, né? Porque às vezes a gente tem o valor da solução, o ticket médio para uma aplicação, mas normalmente, quando eu estou falando de empresas que têm cadeias extensas, que são bastante capilarizadas, ou seja, têm unidades em diferentes locais, elas têm um nível de necessidade maior. E é muito importante vocês entenderem isso e terem essas informações. Também é muito importante entender o acesso ao decisor, porque normalmente as reuniões de vocês são reuniões com pessoas do meio da hierarquia, não são decisões com o topo da hierarquia, que é o dono da caneta. Por exemplo, em modelos de mercado de pequena empresa, normalmente você tem acesso ao dono da empresa, né? E aí é o dono da caneta que vai falar, faz, não faz, e o modelo de negociação é diferente. Então, quando a gente fala de modelo de negociação com grande empresa, nós estamos falando de acesso ao decisor interno. Então, você vai conversar com alguém que está no meio da cadeia e ele se torna o defensor do projeto internamente, até chegar no dono da caneta, em quem assina, fala compra ou não compra, faz ou não faz. E isso é muito importante a gente entender. Então, o nosso material, o nosso conteúdo, os nossos argumentos, eles precisam estar muito claros, porque é esse material que vai servir de base para a comunicação interna, porque normalmente, né, a partir de um determinado ponto, essa comunicação se torna interna. E aí é claro que a gente vai ter diferentes modelos de negociação, né? Então, a gente vai ter modelos de negociação que é contrato de compra e venda para inovação aberta, então, ou seja, a empresa, a startup, ICT, oferece uma solução e a âncora
compra, mas podem ser modelos também de co-desenvolvimento, quando tem um TRL muito baixo, e aí que eu tenha modelos diferentes, né? O que é muito importante? É muito importante o solucionador, né, que pode ser startup, ICT, que esse solucionador tenha como base, tenha como carta na manga até onde pode ser negociado, né? As empresas, as grandes empresas, gente, elas têm negociadores treinados, né? Eles fazem isso o dia inteiro e são treinados para fazerem negociações. Então, qual que é o seu mínimo? O que dá para negociar, o que não dá para negociar? Vocês precisam ter isso. Outro ponto muito importante é a estrutura de contratos, né? Às vezes a startup, os ICTs não tanto, né? Os habitats não tanto, porque já tem uma estrutura mais de jurídico, né? Mas as startups, as pequenas empresas, às vezes, elas não têm um jurídico apoiando o tempo inteiro. Então, é importante que vocês tenham apoios jurídicos, né, nesses modelos de contrato. Por quê? Porque as grandes empresas, elas têm o jurídico interno fazendo esses contratos, estruturando isso. Então, é importante que essa negociação tenham o máximo de equidade possível, né? Para que seja uma negociação ganha-ganha. Porque nós estamos falando de inovação aberta, nós estamos falando de formação de parceria, então ela não pode ser uma negociação que um ganha e um perde, ela precisa ser uma negociação ganha-ganha. E é importante que vocês tenham clareza desse processo, né? Que vocês entendam esse processo. E aí, é importante entender também que por causa de tudo isso que eu falei até agora, o tempo do funil dessa negociação é um tempo grande, tá? É muito comum que a gente tenha negociações com grandes empresas acima de 6 meses. Na nossa empresa, a gente tem um cliente que é uma negociação de 1 ano, a negociação. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Não vai ser em 1 semana, não vai ser em 3 semanas, dificilmente vai ser em 3 semanas, porque só o tempo do jurídico já é um tempão, tá? Depois que terminou tudo, né? Fez todo o processo, só o contrato, ele vai 1 mês, 2 meses de contrato. Então, o que é importante, gente? É importante fazer follow-up? É importante fazer follow-up, mas vamos lembrar lá do nosso gerente, né? Que tem 60, 70, 80 mensagens no WhatsApp sem responder. Eu não posso fazer um follow-up que seja um follow-up com ele a cada 3 dias, por exemplo, né? Eu preciso fazer acordo com esse gerente. Em que período eu posso fazer o follow-up com você, né? Quando que eu posso conversar sobre como que está o andamento da nossa proposta? Então, é importante que isso seja combinado, ok? E aí, o outro ponto que é muito interessante, que, por exemplo, as grandes empresas que negociam entre si, elas têm uma prática muito comum, que é a de viabilização da proposta. Ou seja, elas já chegam com a proposta e já falam assim, olha, mas a gente pode viabilizar essa proposta por esse banco, por esse modelo. Ela já chega com uma ideia de viabilização de proposta. E isso é muito interessante, porque isso faz com que já venha a resposta, né? Porque a grande questão é, beleza, vou assinar o cheque, mas de onde vem o dinheiro? De qual centro de custo vem o dinheiro, né? De onde eu estou tirando esse recurso? Então, tem algumas estratégias que são muito interessantes e que vocês podem utilizar, e isso vai complementar, inclusive vai diferenciar as propostas de vocês, que é como vocês podem ajudar a viabilizar? Por exemplo, existem editais de inovação que podem ser utilizados nessa proposta?
Existem editais de encadeamento produtivo que, por exemplo, reúne a grande empresa, a startup, o ICT e uma instituição de fomento. Eu vou dar exemplo aqui, a BDI, por exemplo, é uma instituição de fomento que tem trabalhado com encadeamento produtivo. As unidades Embrapi são unidades que trabalham com encadeamento produtivo. Editais de inovação, a FINEP tem vários editais, mas tem várias instituições que têm editais de inovação, e também possibilidades de financiamento de inovação. Qual é a diferença, né, dos editais e do financiamento? Normalmente, editais é possível acessar fundos não reembolsáveis, ou seja, não precisa pagar, devolver o dinheiro. Mas linhas de financiamento de inovação são linhas que a gente vai pagar, vai retornar. Qual é a diferença? A diferença é que a taxa de juros é muito, muito menor. Ou seja, por exemplo, a gente está com uma taxa Selic a 13,75. Isso quer dizer que o dinheiro no mercado, para uma pequena empresa, está em torno aí de 24% a 25% ao ano de taxa de juros. Para uma grande empresa, em torno de 17%, 18% ao ano de taxa de juros, uma linha normal, né, comercial. As linhas de financiamento para inovação dão em torno de 7%. Então, olha a diferença que isso dá, né, em termos de viabilização de projetos. Então, isso diferencia a proposta de vocês, tá? Pensem nisso, pensem em como viabilizar, como diferenciar. Isso vai ser importantíssimo para vocês, tá? E aí eu vou passar, então, para a Patrícia falar um pouquinho sobre a apresentação comercial. Então, pessoal, na jornada do Link, vocês vão ter uma série de atividades, uma delas, né, está sendo hoje. E quando vocês se habilitarem para resolver algum desafio no dia do evento, que a gente chama de matchmaking, né, que é quando você se habilita, vocês vão ter uma proposta para enviar para a âncora, para ela fazer uma pré-análise dessa proposta. Ela aceitando essa proposta, vendo o que é viável, o que atende, né, as necessidades dela, vocês vão ir para uma primeira reunião de apresentação comercial com essa empresa. E aí a gente trouxe aqui, né, como montar uma apresentação comercial. Porque, como a Elaine falou, essas grandes empresas elas estão acostumadas a receber como fornecedores, né, grandes empresas que têm um time comercial super preparado, né, com, né, enfim, todo... E imagine a expectativa, então, desse gerente que vai para a reunião com vocês. É uma expectativa alta, porque ele está acostumado a receber, né, um material super de nível elevado. Então, nessa primeira reunião, a gente trouxe aqui, né, o que vocês precisam levar, né? Vocês precisam levar uma apresentação comercial da solução de vocês. Começando, então, com a apresentação da empresa, mostrando, né, quem é a empresa de vocês, o histórico da empresa, né, para dar uma credibilidade. Apresentando a equipe que vai tocar essa solução. Então, qual que é o currículo da equipe, qual que é o background dessa equipe, para mostrar que essa equipe está preparada para colocar essa solução em prática. E aí vocês vão para a apresentação da solução, que é, né, de fato, aí defender a solução de vocês, mostrar quais são as funcionalidades, o que vocês já têm, qual é o nível de maturidade dessa solução, né? Pensando sempre em qual é a expectativa da âncora que ela vai colocar lá no desafio, né? Qual que é a expectativa que ela tem em receber a solução, né? Qual o nível de maturidade. E aí responder também como a solução resolve o desafio. Eu já fui em reuniões, acompanhar essas reuniões de primeira reunião, né, entre âncora e solucionador, que às vezes o solucionador nem lembrava qual que era o número do desafio que ele estava ali no dia apresentando, porque se habilitou para vários desafios, e aí naquele dia, como não sabia, né, direito qual que era o desafio. Então, foquem muito a solução no que vocês vão resolver, qual desafio vocês estão resolvendo. A apresentação de um cronograma, então, qual é a disponibilidade de vocês, quando vocês podem começar, de fato, a colocar essa solução em prática, né? Quantas
reuniões vocês vão conseguir fazer, né, de alinhamento, né, já levem isso para deixar bem acordado com a âncora, né, qual vai ser esse processo. E a apresentação de um orçamento. Então, lá no dia do evento, vocês vão ter a possibilidade de tirar dúvidas com as âncoras. Então, tem desafios que, voltando lá no exemplo, né, por exemplo, precisa colocar alguma funcionalidade em uma unidade, mas tenta entender quantas unidades essa âncora tem, né, quantos silos, né, quantas granjas, quantos aviários essa âncora tem, para vocês conseguirem fazer um orçamento que seja atrativo, porque ele pode ser muito viável para uma unidade, mas pensando em expansão, aí já não torna tão viável na forma como vocês fizeram o orçamento. Então, tentem tirar essa informação tanto no dia do matchmaking, mas na pré-proposta, né, para vocês irem para a apresentação comercial com o máximo de informações possível para conseguir montar, de fato, um cronograma e um orçamento que seja atrativo, né, tanto para vocês quanto para a empresa âncora. Então, essa apresentação comercial vocês vão utilizar na primeira reunião com a âncora, tá? Antes da primeira reunião, vocês vão enviar uma pré-proposta que o evento tem um formulário padrão para isso. Ok? Pode passar, Elaine. E nessa primeira reunião, a Elaine já falou, né, da parte do jurídico, mas se vocês precisarem abrir muito a solução na reunião, que tenha algo que possa, né, entrar muito na parte de confidencialidade da empresa, vocês podem pedir um acordo de NDA antes da reunião, tá? Fiquem bem tranquilos, isso é prática de mercado e é importante que vocês façam para não ter problemas, né? Então, a gente trouxe esse alerta aqui também. E, gente, vendas é estatística, né? A gente faz, né, um matchmaking, vocês viram lá que a negociação com a grande empresa, para você acessar o decisor é muito difícil. O link, o evento, ele possibilita isso, que vocês tenham reuniões agendadas, né, com quem realmente sente o problema, tem a dor dentro da grande empresa. Mas vendas é estatística, vai ser um processo de vendas, entende? Então, a gente não consegue dar essa certeza de que vai ter um acordo fechado. É lógico que a gente trabalha muito para isso, é o nosso objetivo no evento, mas é estatística, vai ser um funil, vai ser um processo de vendas, um processo de negociação que vai depender de ambas as partes, né? Tanto do empenho de vocês quanto do empenho da âncora para esse acordo dar certo e ter sucesso no final, tá? Então, a gente vai entrar agora mais no processo do matchmaking, que é o processo do evento, né? Então, a gente quis fazer uma contextualização de como que é negociar com uma grande empresa, porque isso faz parte do processo, né, do link, é preparar tanto as âncoras quanto os solucionadores para esse processo de matchmaking ser o melhor possível. Então, lá no dia 16 de agosto, a gente vai ter o evento e vai acontecer o matchmaking. Como que funciona esse matchmaking? As grandes empresas, que são as empresas âncoras, elas colocam desafios, a gente chama de desafios, de demandas, de oportunidades, né? De questões que elas têm internas, que elas precisam resolver e que elas precisam de parcerias para resolver essas questões internas, esses desafios. E aí, as startups, as empresas, né? Tem empresas de consultoria, empresas de automação, software houses, as universidades, que são alunos, professores, coordenadores de cursos, empresas júniores, os centros de inovação, que são as incubadoras, os grupos de pesquisas, os NITs, unidades Embrapis, o pessoal lá aí do mestrado, dos doutorados, eles enviam, né, soluções inovadoras para solucionar esses desafios das âncoras. E aí a gente colocou até uma lupinha, né, que a âncora vai procurar aí qual que é a melhor solução para o seu desafio, e aí a gente chama isso de matchmaking presencial. Tem uma característica diferente no nosso evento, é que a gente preza por esse matchmaking presencial, justamente para fazer essa conexão, né, entre as instituições, entre os participantes do nosso ecossistema. Quem já foi no evento viu que é um evento muito dinâmico, então você não fica quase nada sentado, é o tempo todo circulando, fazendo networking, né? Então a gente faz lá o layout do evento justamente para isso, para incentivar, né, esse networking. Então, por isso que a gente gosta muito do matchmaking presencial, e a gente faz um check, então se realmente a pessoa que se habilitou como solucionador esteve no dia do evento, fez credencial no dia do evento, então isso vai ser um dos critérios, né, de classificação para ser um solucionador.
Então, esse que é o processo de matchmaking. Tem uma jornada. Quer passar, Elaine? Acho que o próximo vai ser a jornada. Primeiro eu vou falar das âncoras, né? Vocês já devem ter visto aí em vários posts, né? Mas hoje, então, o link desse ano a gente tem 9 âncoras participando, que é a Copavel, a Coprocel, a Frimeza, a Copacol, a Eucatur, a LAR, a Copagril, a Fiaçu e a Via Lácteos. Então, essas são as âncoras que estão participando. E aí tem uma jornada que a gente chama aí, né? Eu até coloquei hoje aqui para a reunião, a Marisa vai ficar um pouco brava comigo, mas eu fiz uma jornada resumida, tá? Porque se vocês entrarem lá no site, tem todos os tópicos da jornada e é bem extensa mesmo, gente. E todo ano é importante falar que a gente coloca melhorias, que a gente vai tendo aí um aprendizado, né? Com os feedbacks de vocês, com os feedbacks das âncoras, para melhorar essa jornada. Eu coloquei uma jornada resumida, mas só para vocês entenderem, né? A gente começou o lançamento do evento lá em fevereiro, nós fizemos esse ano toda uma preparação com as âncoras, teve mentorias, teve workshop para selecionar os desafios dentro daqueles tópicos que a Elaine apresentou, então para a gente conseguir realmente pegar os desafios que são para a inovação aberta, que são os de maior risco, os de maior tempo de execução, os que têm maior retorno. Então, nós fizemos esse workshop justamente para filtrar esses desafios que têm um alto potencial. Aí nós fizemos um workshop com solucionadores lá no dia 15 de junho, que foi dentro do Summit. Só que como o Summit não estava todo mundo, a gente resolveu fazer hoje também aberto para todos, né? Que por alguma questão não conseguiu ir ao Summit, né? Então, hoje, né, a gente está no workshop, no segundo workshop com solucionadores. E aí, antes do evento, vai ter um alinhamento ainda com vocês, que explica certinho como fazer o matchmaking. Esse ano a gente vai fazer algumas alterações no processo, então a gente vai fazer esse alinhamento com vocês para chegar lá no dia do evento super preparado para fazer o matchmaking. Depois do evento, nós vamos ter mentorias com os solucionadores, que é onde a gente explica como enviar a proposta para a âncora, né? Que a gente tem um formulário padrão, então a gente vai explicar, né, como vocês vão fazer, onde enviar, como entrar em contato, né, como saber em qual etapa do processo está. E aí vocês vão ter até 22 de setembro para enviar as propostas. Então, lá no dia 16 vocês vão se habilitar, né? Vai ter gente que vai se habilitar para 1, para 2, para 3, né? Desafios, para mais desafios, e vocês têm que saber que o prazo é até dia 22 de setembro para preencher essa pré-proposta e enviar para as âncoras. E as âncoras têm até dia 10 de novembro para fazer uma devolutiva, se aceitou a pré-proposta e qual vai ser a agenda para a primeira reunião. E a gente pretende aí, tem o prazo para terminar as reuniões até dia 8 de dezembro. E depois dessa primeira reunião, continua a negociação, que cada âncora tem o seu processo interno, né? Então, a jornada do link, o que a gente faz? A gente faz até essa primeira reunião, que a gente entende que aí foi apresentado o âncora solucionador, e que aí os dois podem continuar, né, o processo de negociação, que aí depende do nível de maturidade da solução, dos processos internos de cada âncora, tá? E aí, quais são os desafios do link desse ano? Nós fizemos alguns indicadores dos desafios. Então, hoje a gente tem 52 desafios disponíveis. Eles estão lá no site do evento. Tem, né, para vocês baixarem o formulário de cada um desses desafios. E é muito interessante que esse ano a gente conseguiu 57% dos desafios com alta complexidade. O que a gente levou em consideração essa alta complexidade? Em relação a qual que é a tecnologia que esse desafio exige, então se essa tecnologia é dominada no mercado ou não, e a abrangência desse desafio. Então, se esse desafio abrange um processo, se abrange uma cadeia inteira, se é um desafio de um novo modelo de negócio. Então, são essas características que a gente levou para classificar a complexidade dos desafios. Então, 57% deles são de alta complexidade e 27% de média complexidade. E aí, em relação ao nível de desenvolvimento, né, que as âncoras esperam receber esses desafios, tem desafios para todo mundo, gente. Tem desafio aí para quem está com a solução em validação, para quem está com a solução em ideação e para quem já está com a solução em operação no mercado. Então, tem desafios para todas as maturidades e para todos os perfis de solucionadores, tá? E interessante que 37% dos desafios abrangem a cadeia toda.
Então, são desafios que pegam lá, se a gente pensar na cadeia de aves, né? Desde a propriedade rural até na planta, na indústria. Então, abrangem toda a cadeia. Então, são desafios mais complexos e que exigem aí, né, mais uma solução mais desenvolvida ou, né, mais abrangente para resolver esse desafio. E aí, a gente dividiu, para facilitar, os desafios em temáticas, né? Então, nós temos 9 temáticas. Então, tem 5 desafios relacionados à gestão de pessoas, 5 desafios relacionados à logística, 8 desafios de inteligência competitiva e de processos, 7 desafios de automação de processos de qualidade, 5 desafios de gestão ambiental, 5 desafios de automatização de processos operacionais, 6 desafios de automação de processos de medição, 6 desafios de experiência dos clientes e 5 desafios para desenvolvimento de métodos e modelos. E a gente vai apresentar para vocês cada um dessas temáticas, né, com seus desafios. Pode passar, Helena. Então, aí, desafios relacionados à gestão de pessoas. Então, a gente tem aí desafio para desenvolvimento de chatbot para consulta de dúvidas frequentes da área de RH. Ferramenta digital que melhora a eficiência dos procedimentos operacionais padrão. Solução para auxiliar na formação de gerentes, né, de processos. Ferramenta para gestão da força de trabalho. Então, aí que gerencia a parte de capacidade, a parte de escala, de postos de trabalho. Solução para gestão de escala de trabalho de forma automatizada. Então, esses são os desafios aí relacionados à gestão de pessoas. Os desafios de logística, então, tem solução para automatização de roteirizador, modelagem de negócios para hub de distribuição com capilarização de vendas, planejamento de malha logística, sistema de roteirização, sistemática para programação de alojamento de aves de recria. Aí os desafios relacionados à inteligência competitiva e de processos, análise integrada de mortalidade avícola, ferramenta de gestão de manutenção, ferramenta de gestão de obras, solução para inteligência de mercado, solução para inteligência de mercado para análise de mercado nacional e internacional, sistemas de integração vendas e ou mais, sistemática para gestão de orçamentos e solução para inteligência de mercado. Os desafios de automação de processos de qualidade. Aí tem âncora precisando de análise em tempo real de fertilizantes, aí que analisa a parte de NPK, classificação de grãos, principalmente avarias e impurezas de forma automatizada, quarteador de amostras automatizado. Então, pensa uma âncora, né, em quantas vezes ela tem que fazer essa parte de processo de qualidade, né, em que quantas pessoas envolvidas, né, então qual é o retorno que ela vai ter, né, na automatização dessas atividades. A rastreabilidade do processo de qualidade semente, sistema de identificação de artes de embalagem, sistemática para conferência de amostras, sistemática para gestão de prazos de validade de produtos de rede de supermercados e postos. Desafios de gestão ambiental. Alternativa para substituir cavaco em caldeira. Alternativa energética. Diagnóstico do balanço de carbono. Energias alternativas para secadores de cereais. Medição automatizada de parâmetros de emissões atmosféricas. Medição automatizada de parâmetros de lançamentos de efluentes. E aí os desafios de automatização de processos operacionais, que são os processos, a gente chamou processos operacionais, aqueles processos pesados dentro das indústrias, né? Então, como automatizar a apanha de aves nos aviários, como automatizar o processo de embarque de aves, também lá nas granjas, automatização da despesca de peixes, automatização da pendura de aves vivas lá na hora já no processo produtivo, né, na indústria. Solução para a criação de fluxos e automação de processos, que aqui é mais para mapeamento, né? E aí desafios de automação de processos de medição, então como monitorar áreas agrícolas para fazer a parte de crédito e cobrança, medição de umidade de grãos nos silos em tempo real, monitoramento de áreas agrícolas com vantes ou satélites, pesagem automatizada de suínos, silometria para silos de ração, automação da inspeção de pneus. E os desafios de automação de processos de medição. Então, desenvolvimento de aplicativo Freta Eu,
Ferramenta para... Aqui tem um problema na temática, gente, não é processo de medição, é de relacionamento com o cliente, tá? Essa temática. A gente não atualizou o slide, mas aí quais são os desafios, né, de relacionamento com o cliente? Desenvolvimento de aplicativo Preta-Eu, ferramenta para integração nos atendimentos aos pecuaristas, melhoria da comunicação com os clientes externos por meio de omnichannel, ferramenta para melhoria da qualidade do atendimento aos produtores rurais, sistema para acompanhamento de pedidos de exportação e solução em omnichannel. E aí, por fim, os desafios para desenvolvimento de métodos e modelos, que é desenvolver alternativas para a realização de soldagem sanitária com o mínimo de interferência na produção, método e ferramenta para o problema do contra-leite, estudo para identificar perdas durante o processo e identificar soluções para aumentar a acuracidade de estoque, metodologia de estudo do prazo de validade de produtos e sistemática para a gestão das atividades de análise sensorial. Então, essas são as 9 temáticas com todos os desafios. E qual vai ser a programação lá no dia do evento, então? Vai começar 8 horas da manhã, vai ser lá no LAR, Centro de Eventos em Medianeira. Vai começar com um credenciamento, um café de boas-vindas. Vai ter uma palestra sobre inovação aberta. Aí, às 9h35, vai ser uma abertura do evento, que a gente vai dar lá, né, instruções sobre o evento, né, no dia. Às 10h15, esse ano, a gente vai ter um negócio a mais, né, que são os pitches dos pesquisadores e das startups. Então, pesquisadores e startups vão ter um local, tá até o edital, né, em aberto para se habilitar para fazer esses pitches lá no dia do evento. Às 11 horas vão ser a apresentação dos pitches dos demandantes. Então, as empresas âncoras, elas vão estar lá apresentando cada um dos desafios que elas colocaram e vai ter esse tempo para vocês tirarem dúvidas, né? Então, se lá no formulário dos desafios não resolveu, né, não tirou todas as dúvidas que vocês precisavam, vai ter esse momento lá no dia do evento para vocês conversarem com as âncoras e até já se aproximar, né, fazer relacionamento. E aí vai ter um intervalo do almoço, vai voltar com os pitches das âncoras até as 2 horas da tarde. Às 15, vão ter os pitches com estratégias de investimentos na região, oportunidades de negócios, editais, crédito, que vão ser os parceiros, né, do evento que vão estar apresentando. Às 16 horas, vai abrir para vocês se habilitarem para os desafios. Então, vão ser 15 minutos para habilitação. Lógico que aqui vocês já vão ter anotado, né, todos os desafios, tirado todas as dúvidas, e aqui é só entrar no link e flegar lá quais desafios vocês querem resolver. E aí, às 16h15, a gente conclui o evento com resultados e encaminhamentos, tá? Então, essa é a programação lá no dia do evento. E a gente trouxe aqui, então, o link para vocês se inscreverem, para quem ainda não se inscreveu, né? Podem copiar o QR Code, entrar e fazer a inscrição para participar do evento com a gente. E agora, a gente vai abrir, né, para dúvidas. Acho que tem algumas coisas no chat, Elaine, você quer ir lendo? Eu não consegui acompanhar enquanto eu falava. Vou lendo e eu percebi que a minha câmera caiu, gente. Falhou, Uhum. desculpa, tá? Mas, enfim, faz parte, né? Vamos voltar, então. Agora eu consegui ver aqui. Uhum. Vou começar, se eu perder alguma, daí vocês falam. A Rosimeire falou, eu não entendi direito sobre o TRL que é pedido pelo proponente. Essa TRL é como eles preferem que esteja na sua solução ou que podemos iniciar em TRL1 e ir até a TRL que eles desejam? Esse TRL é como eles esperam que esteja a solução no momento do matchmaking. Tá, Rosimeire? Mas assim, gente, se vocês não tiverem nesse TRL, estiver próximo, ou tiverem já um plano, né, de como alcançar esse TRL, podem se habilitar. Tá? Ele não é exclusivo, tá? Mas é como é a âncora colocando qual que é a expectativa dela receber, tá bom? Andrés, ficou claro em relação ao processo do matchmaking, do pós-matchmaking, gente? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Ficou claro para vocês esse processo conforme a gente foi passando? Acho que qualquer coisa você manda no chat, André. O Andrei está perguntando se só pode se inscrever para atender as demandas quem fizer o pitch presencial? Não, Andrei.
Esse pitch presencial ali da programação é outra coisa. Inclusive, acho que se a Marisa quiser explicar melhor, mas não precisa fazer o pitch presencial, tá? Vocês só precisam estar lá, se credenciar no evento e para fazer essa habilitação. O link da gravação ficará onde? Preciso de ajuda dos Vamos lá. universitários, Marisa. Sim, estou aqui. Bom dia, então, pessoal. André, então, respondendo a sua pergunta, a primeira ali sobre o pitch. A gente tem esse ano a oportunidade de startups se habilitarem, né, se credenciarem ali pelo nosso edital, que está aberto até o dia 21 de julho, para apresentarem pitch. Porém, aquele pitch que nós nos referimos ali, que vai ser, se possível, Elaine, só coloca a programação ali, que eu acho que fica mais claro daí. Claro, O pitch que tem no período da manhã, que é o pitch de startups, ele não está relacionado a nenhuma das 52 demandas. Então, se vocês acessarem o nosso site e olharem o edital, ele é bem claro nesse ponto, de que vocês só podem apresentar pitches, startups que não serão apresentados, por exemplo, um pitch relacionado a uma das 52 demandas. O que é isso aqui? É uma oportunidade de vocês apresentarem o que vocês já desenvolvem de solução e que não está mapeado nessas 52 e que pode fazer conexão aí com uma das 9 âncoras. Então, olhem o que essas âncoras teriam aí, por exemplo, na suposição de vocês de dores e que vocês tenham uma solução e se habilitem aí para esse horário dos pitches através desse edital que está no site, tá? Então, esse é o momento ali, o único momento, então a gente tem, inclusive, somente 8 vagas de pitches para startups, tá? Então, é somente isso que vai acontecer ali. O restante dos pitches, eles são pitches do demandante, da empresa âncora, para vocês. Então, vai poder se habilitar qualquer solucionador que estiver presente no evento e que entender que a sua proposta, a sua solução é condizente com um dos 52 desafios. Então, vocês vão para o evento para conectar com essa grande empresa, interagir com eles, entender melhor qual que é o desafio, qual que é a dor e habilitar-se somente. Vocês não apresentam pitch. Sobre a pergunta com relação onde ficará a gravação, a gente deixa sempre as nossas gravações no nosso YouTube do Iguaçu Valley. Eu já vou colocar o link aqui no chat para vocês. Ela deve ficar disponível amanhã, lá no YouTube, a gente consegue subir lá a gravação já com as edições que são necessárias. E aí, só voltando, né, a questão, eu vi que a Patrícia já respondeu no chat, mas tem o dia do evento, vocês terão mentorias antes de escrever a proposta, e a proposta vai no dia 22, tá? Então, podem ficar tranquilos que vocês serão bem amparados para escrever essa proposta, né? Então, a gente hoje está, né, com um foco maior aqui em começar a integrar esse processo, mas o que é muito, muito, muito importante é vocês estarem lá dia 16 de agosto, porque no dia 16 de agosto vocês vão se credenciar no evento e essa é a premissa para vocês se cadastrarem para resolver a demanda, ok? E aí lá no momento, às 16 horas, vocês vão se cadastrar para resolver a demanda e a gente vai apoiar vocês para escreverem aqui essa proposta e mandar, ok? Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Vamos ver se tem mais. E aí, gente, olha, outra dica para vocês, né? A Marisa mandou aqui o site, mas tem a rede social também no Instagram. O conteúdo está super legal, então aproveitem já, comecem a seguir lá no Instagram e sigam, né? Lá no YouTube também do Iguaçu Valley tem muito conteúdo legal. Já aproveitem aí e sigam. E o importantíssimo, se inscrevam para o evento. Se vocês quiserem, eu deixo a tela novamente aqui para vocês copiarem o QR Code. É um evento que tem um custo baixíssimo, porque é só o custo da alimentação, então é um investimento que retorna absurdamente, tá? É um evento que é construído realmente para estabelecer parcerias, né?
Então, copiem aqui o QR Code, façam as inscrições de vocês, convidem pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que tem match, né? Que tem possibilidade de dar match. Então, aproveitem, já vai vocês e vai os colegas de vocês também, porque, olha, é um momento muito importante. Eu e a Patrícia, né, enquanto empresários, a gente sempre fala, nossa, vale muito a pena, porque você encontra assim, muita gente, você conhece muita gente, então dando, né, uma percepção enquanto participante, gente, vale muito a pena estar lá. Aproveitem mesmo essa oportunidade, tá? Porque é uma oportunidade maravilhosa para se integrar e conhecer. E a Marisa já mandou aqui no chat também como vocês fazem para fazer a aquisição do ingresso. Então, aproveitem. Mais algum e-mail para atendimento de dúvidas, por gentileza? A Marisa vai colocar ali, né, Marisa, da organização do evento. E vocês podem entrar em contato, tá, gente? Obrigada a você, Andrei. Obrigada a todos, então, que participaram hoje, né? Acho que a gente pode... Não tem mais nenhuma, né, dúvida? Tenho uma dúvida, Patrícia. Tem uma dúvida? Pode falar. Primeiro, queria agradecer pelo evento, ele está sendo maravilhoso. E vocês apresentaram na proposta a questão de apresentar o valor. E a minha dúvida é justamente nesse ponto, porque quando a gente lida com grandes empresas, são grandes soluções e o valor, obviamente, ele vai ser um pouco mais alto do mercado. Como que a gente apresenta isso na proposta final, sem, por exemplo, assustar o nosso cliente? Por exemplo, a gente tem uma proposta de 20 mil reais. Como apresentar isso, mostrando o valor e fazendo sentido para ele? Tem duas formas de você fazer. Se na sua solução, dependendo do nível de maturidade, você vai precisar fazer algum teste, uma POC ou um piloto, você pode apresentar inicialmente o orçamento desse piloto. E a Elaine até apresentou ali, né, como então apresentar, né, o orçamento sem assustar. É apresentando os retornos, né, que ele vai ganhar com isso, né, com essa solução. Talvez lá na pré-proposta você não vai ter todas essas informações para colocar, mas depois que você conseguir conversar com a âncora, né, você tenta extrair o máximo de informações para você colocar quais vão ser os retornos que ela vai ter com a implantação dessa solução. Ou você coloca já quais retornos você já obteve em outros clientes, né, ou em outras empresas que já adotaram essa solução. Então, é mostrar o retorno, né, que na verdade todo mundo quer, né? Quais são os benefícios que vão ter com a resolução desse desafio. Não sei se ficou claro. Fez sentido, obrigada. Obrigada. E acho que esse também é um fator que é bem importante o evento presencial, né? Porque lá, na hora do pitch, vocês terão condições de tirar dúvidas. Então, se faltou alguma premissa para o orçamento, né? Porque eu sei, é bem difícil montar orçamento, a gente faz isso. Às vezes falta uma premissa, você faz um orçamento errado por causa de uma premissa, porque faltou uma premissa. Então perguntem, tá? Já, né? Por isso da preparação de vocês, já vão preparados com as perguntas chaves, que aí vocês vão conseguir fazer boas premissas. Uma coisa interessante do evento presencial também é que você consegue conversar, né? Esse ano, nos outros anos já foi assim, esse ano a gente está forçando mais, né? Para que quem vai apresentar lá no dia seja realmente o dono do problema, né? Então, você conversando lá no dia, você já consegue ver qual que é o perfil dessa pessoa, né? Como que você vai negociar com ela, que cada um tem, né? É aquele lá, o ser humano por trás do cliente, né? Então, aí você já vai com a abordagem correta, né? Com essa pessoa no dia da reunião. E até para montar a pré-proposta, né? Mais alguma questão, gente? Nós vamos ter um outro encontro antes do evento, né, Marisa? Então, se surgir... E também tem o e-mail, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente está totalmente disponível para auxiliar. Então, a gente se encontra lá no dia do evento, né? Dia 16 de agosto. Quero ver todos vocês lá. A gente agradece muito a participação de todos. E esperamos, né, revê-los lá no dia 16 de agosto, então. Obrigada, pessoal. gente.
Um bom dia para vocês e até lá. E até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, gente. O evento foi maravilhoso. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, Edilene.